Gente, aqui é tipo assim, como é que fala? É uma biblioteca de informação. Por quê? Porque esse corredor inteiro aqui é dentro ainda da faculdade, ainda dos dormitórios no mesmo prédio, mas aqui é onde é que tem o departamento de gerenciamento da vida selvagem, né? Então tem experts em tudo quanto é bicho, animal, vegetação que tem aqui pela redondeza. Então você pode entrar aí e conversar com uma pessoa que trabalha aí, super legal, tá vendo? Tipo de coisa que você não vai encontrar qualquer um na rua e conversar. Aqui eu já mostrei, hoje temos peixe, temos filé, o rango está parecendo ser muito bom. E aqui já volta para a escola de novo, onde é que tem os escritórios dos professores, aqui tem o bookstore, onde que vende livros e coisas afim. Essa aqui é a parte toda de aquecimento aqui do lugar. Ele é engenheiro elétrico, né? Então tem curiosidade. E a gente, esse professor começou a conversar as energias por aqui, né? E que mais? Então falaram aqui, a gente foi no meio acadêmico aqui, onde que tem a recepção. Uma mulher ali na parte de inscrição falou que tem 300 alunos aqui na escola, entre pessoas que vêm presencial e também online. Aqui tudo arte que é feita naquela... vocês devem ter visto que a baleia tem aquela parte que ela faz a filtragem dos bichos, né, que eles comem. Então daí tatuagens feitas naquele, vamos falar dente, né? Pô, gente, realmente é sensacional estar num lugar assim, né? Não tem por que ficar no hotel e não experimentar, conhecer pessoas e aprender sobre o lugar como um lugar desse. Daqui tem o histórico todo do pessoal aqui da região, falando que o primeiro avião aqui veio em 1926. Imagina a festa do povo. Até agora não vi ninguém vestido com essas roupas tradicionais, mas quem sabe agora à tarde, quando a gente for na cidade, a gente vai ver alguns aí. Tá vendo? Esse aqui é o que chama o baleen, que é aquela parte onde é que faz a filtragem dos bichos, né? Dos peixes e da camarão que as baleias digerem e tipo, forma um filtro, né? Aqui, ó, essa parte aqui. Esse aqui é muito caro. Tem um aqui como exemplar. E daí, alguém nos explicou também sobre a pesca das baleias, que é uma vez, eles têm a chance de um harpoon? Uma vez? Um harpoon? Yeah. Eles têm a chance, por exemplo, de dar acho que são 20, parece, equipes que vão sair aqui no mar para pescar. Tem a estação de primavera e outono, que eles vão pescar. E tem a possibilidade de jogar o harpoon aqui uma vez. Se perdeu, daí não pode pegar mais. Então tem que ser um bom pescador. Então o que temos aqui? Temos o almoço, que é servido aqui na faculdade. Aqui é dentro do dormitório ainda. O almoço é $23, a janta é 25. Daí a gente assina o nome ali, que é muito mais barato que qualquer outro restaurante que tem aqui, obviamente. O hotel, acabei de perguntar ali na entrada, que eu estava meio confuso, mas é $70 por pessoa, que é 2 pessoas, então 140 total. Então aí vem os alunos, professores, todo mundo come aqui. Eles abrem para café da manhã, almoço e janta. Olha aí o nosso amigo aí. So here's where with Professor... Hi, my name's Andy Von Duke. Andy, okay. The polar bears, 3 polar bears here. That's a big male. My goodness. And this bird is a loon. We have 3 species of loon here. This is a red-throated loon. Okay. Wow. And we also have yellow-billed loon, which is the largest loon in the world, and their skull is built, very long. This is a gray wolf, but happens to be an enormous gray wolf if you compare it to the polar bear skull. Yes. This is a lynx, not unlike a bobcat. Big bobcat. Big bobcat, and this is a seal called a bearded seal. And Okay. interesting, you can see how humongous their eyes are. Oh yeah. Too. Yeah. So. Cool. All right, thank you. Yeah, you're welcome. O nosso primeiro passeio aqui na cidade de Barrow, que o nome daqui até agora não consegui pronunciar, que mudou o nome, é nesse museu. Aqui no Museu do Norte, que chama de Inupiat
Heritage Center. Então aqui tem muita história desse lugar, são várias galerias. É um lugar muito grande, muito bonito, onde a história é contada dos habitantes dessa região, que são realmente verdadeiros esquimós, e muitas histórias a respeito de caças à baleia. E aqui eles falaram que eles usam uma bandeira, colocam em frente de casa quando pegaram uma baleia. Então isso aqui é tipo uma geladeira, que bacana, aqui uma geladeira natural. Quando eles caçam a baleia, eles colocam o pedaço das baleias aqui no congelador natural aqui, que bacana. Faz um buraco no chão e colocam a baleia lá. Bom, então quando eles vão caçar a baleia, na verdade, não é aqueles iglus que eles usam, que lá é mais como emergência. Eles levam todo o equipamento e esse aqui é tipo uma barraca que eles usam. Que tem tudo bonitinho, tem lareirinha, tem lugar para eles dormir, bem quentinho, tem rádio de comunicação. E aqui um exemplo dos barcos que eles usam para fazer esse tipo de navegação para ir atrás das baleias. Essa manta deve ser muito gostosa. Uma quantidade enorme de artefatos, de traps para eles caçarem. Tem aquela máscara que usa porque o gelo é muito... como é que fala? Reflete muito, então tem aquelas máscaras que eles colocam ali. Is that baleen? That's made of. Yeah, look like baleen. E daqui tem os arpões de vários tamanhos e tipos. Calça que eles usam. Que bacana. A arte feita no tusk do Walrus. Pois é, cultura aqui rica e as roupas muito bonitas. Até as calças mais rudimentares, que parece que foi usado muito, às vezes feito de foca marinha. Isso aqui parece ser até feito de estômago. Aqui uma baleia macho de 35 pés. Por que eles têm esse olhinho, né? Tão pequenininho. Olha, eu posso falar que vê um polar bear. Olha o urso polar aí. Grandinho esse aqui. Tem uma lojinha aqui do lado que não é associada ao museu. Esse aqui é o artista. E tem um monte de coisa tudo aqui para vender, inclusive esse aqui, que é de Walrus tusk. This is a walrus tusk into a tobacco pipe. Oh, okay. Yeah, you see the bowhead whale right there? Yes. Oh, beautiful. Wow. And you do all this, right? Everybody. Everybody does some? Okay. Que tal? $3.000. Esse aqui é feito dos balings, que é lá, vamos dizer, os dentes das baleias. Todo esse trabalho aqui, ó. Another one that's gonna come right up in here, and then come right out. So this will be for sale or just to put in the museum? Yeah, for sure. Yeah. Ok, não está muito frio. A gente acabou de visitar o museu. E o que a gente aprendeu com eles? Eu perguntei para eles o que eles sabiam sobre o Brasil aqui. E daí o que ele falou? Sabiam sobre lutador de luta livre, do MMA. Também falou que tinha mulher bonita. E acho que jogava vôlei. Sabiam jogar vôlei. Todos que estavam lá na fabriqueta falaram a mesma coisa. Ou seja, não sabe muita coisa sobre o Brasil, mas sabe que o Brasil existe. E quando fala que é do Brasil, eles falam Rio de Janeiro. Não. Mas conhece alguma coisa. Outra coisa que notei é que os caras aqui são malucos
Eles pensam que aqui é pista de corrida, pode ser porque não tem polícia, eles correm o máximo que podem. São bem doidão na estrada aqui. Gasolina, quanto que ele falou? 8? No, 7.30 a gallon. 7 dólares e 30 centavos o galão da gasolina. O que também, né, para ser esse fim de mundo, acho que também não é tão caro. E também não tem muito lugar para dirigir, então não gasta muito, né? It's not so bad. É. E outra coisa, lendo e perguntando, que a gente pergunta sempre, né? Como é que chega a energia aqui? Daí eles falaram que tem... You forgot to look the other way. Eles dizem que tem gás natural aqui, então a maioria das coisas é convertida em gás natural. E a água é, né, de poças congeladas, então tem a filtragem correta, né? E daí tem água limpa para eles aqui também. Só o que falta aqui, na verdade, então, é internet, que tem aqui o Elon Musk em tudo quanto é lugar, e gasolina. O resto tudo produz aqui. E comida, né? Então, estamos andando aqui que nem um bobo, que a gente não conhece nada, internet não funciona, então a gente não tem mapa. É difícil de ver gente na rua porque está muito frio. Então quando a gente acha um, fala onde que fica, onde a gente quer ir. E a gente vai conhecendo os locais aqui, fazendo amizades, né? Quem sabe alguém convida a gente para experimentar um whale blobber. Tem muito aqui é lixo, né? O lixão. Look at these buildings. They're just kind of sitting out here. I know. I I wonder mean, if they got caught in, like, on the way. então as coisas aqui quando quebra, tá lá cheio de caminhão, caminhonete. Quando quebra não tem peça e não dá para consertar, né? Maybe that's the little gray one. No, that's small. I'm gonna ask again because, you know, who knows? As in... E aqui tudo os carros quebrados. É um barato, tudo quebrado, ó, pneu murcho. Aqui seria uma boa fazer borracharia e ganhar muito dinheiro aqui. O que mais tem aqui é carro com pneu furado. Cadê um Les Schwab? Eu tenho que é só Napa. Tá aqui um típico bairro aqui, todo cheio de coisa jogada fora, a montoeira. E é bem típico, parecido com aqueles índios, os nativos americanos também. Você vai nos bairros de nativo americano, é igual também. Olha lá, o pneu fora do eixo. This isn't bad. Ok, wait, let me read, I'm recording. Tá aqui os preços mais ou menos dos lugares, aqui ó, das comidas, né? O French Dip, que é um sanduíche com roast beef, 23. O que é mais popular aí? Um omelete de queijo, 19. Até que não tá tão ruim assim não, né? Ready? And number 2. Look over here. Ribeye. Aí as coisas mais caras, o New York Steak. Ooh, look at their Steak Sunday prime 32. rib. That's not bad for prime rib. No, not for here. Ok, Yeah. we're done. Vamos lá. Então o cara casou ali, ó, tá de noivo ali. Então estamos dentro de um hotel que se chama Top of the World. Esse hotel acho que diríamos mais famoso que tem aqui. Thank you. E daí o que eles têm aqui? Tem um restaurante ali que vocês viram o preço, mas o Wayne sabe quanto custa o quarto? 290 dólares a diária. Então é um lugar que realmente fica um pouco acima do meu budget. Vamos procurar o osso famoso aqui que as pessoas tiram foto. Já fui, já tirei foto, mas aqueles ossos ali de baleia é o lugar mais popular que tem aqui para tirar foto. Você vê só a foto dos ossos, gente tirando foto lá, mas não vê essa bagunça que tem aqui do lado. Mas faz parte. Um outro ponto turístico aqui que eu tinha que vir depois de ver tantos vídeos a respeito disso aqui. Adivinha onde? Adivinha onde? Obviamente no supermercado que se chama Stuquacapac.
Para lembrar do nome, a gente falou, como é que fala? Starbucks, daí a pronúncia é mais ou menos parecida. Então vamos nos chocar com o preço das coisas aqui dentro. Deve ser um absurdo. Você vê cara de bravo? Todos aqui tem cara de bravo. Bom, é um supermercado normal. Vamos ver se os vídeos que eu vi na internet são realmente exagerados. Vamos ver. 8 dólares, 7 dólares um hambúrguerzinho. Bom, já não tá me impressionando. Eu pensei que fosse tipo assim 30 dólares, 40 dólares. Um sanduíche aqui de atum. Também 6,35. Hummus 5,89. Pô, não é tão exagerado assim não, meu. Enganaram, tá vendo? Por isso que eu gosto de fazer um vídeo pra vocês que mostra a realidade. Ah, pera aí, aqui a realidade tá dura. Realmente as maçãs lá para nossas bandas tá 1,29 por aí a libra, aqui tá 6 dólares. Então quem quer maçã vai ter que pagar o preço. Principalmente de frutas tropicais. Bananinha. O abacaxi que está lá 3 dólares, aqui está 12 dólares e 70. A manga, nem coloca o preço de tão caro que deve estar essas coisas aqui. Laranja lá está mais ou menos 1,40 e pouco a libra, 1,30 às vezes. E aqui está 4 dólares a libra da laranja. Realmente não é para todo mundo, né? Tudo bem carinho, mas não é o absurdo que eu tinha visto na internet. Não sei onde é que esses caras arrumaram os preços aí, absurdo. Tipo leite, 18 dólares, vamos ver. Meu Deus, olha, agora sim, agora dá pra impressionar. Suco de manga, 15 dólares essa garrafinha. Essas outras garrafinhas pequenas aqui, 7 dólares. Aí sim, aí já tá pra assustar. Daí sim, agora eu tô começando a ficar impressionado. Água de coco, garrafinha, 20 dólares. Então preço aqui do franguinho, 6 dólares a libra. Não está tão caro, porque lá o preço da libra, às vezes dessas marcas mais caras, em Safeway da vida, tá 2,99 por aí. Então não tá assim, tá o dobro, né? Mas para chegar essa comelança aqui, tem que custar alguma coisa. The bread is not too bad. For $3, I wouldn't have carried. I know. Well, when I saw the video, it was 14. Oh, mas look at this. Essa aqui, ó. Essa aqui é uma marca um pouquinho mais refinada, em 9,99. Nem gostei disso aqui. Esse é 3 dólares lá. Então esse aqui tá 3 vezes mais o preço. Batata, que é a coisa mais barata que tem lá em Oregon. Você pode achar um saco assim de 10 libras por 2 dólares. Aqui tá 20. Então aqui tá caro. Esse aqui, o presunto, 5,99, tá barato. Mas os outros mais peru, uma libra de peru, 16 dólares, tá meio caro, mas meio que razoável, né? Mas para chegar o leite aqui também, né? Então 13 dólares o galão. Lá custa 2,39, no máximo 3,99 o galão dessa mesma marca. Aí pessoal, fã do Gatorade, 6,39 e do Pringles 5,9. Só de pensar, né, que tudo isso aqui tem que vir de avião. Então realmente é muito interessante em ver o processo, como é que funciona o transporte de tudo isso aqui. Olha, Coca-Cola, 15 dólares, 16 dólares aí a dúzia da Coca-Cola de latinha. E lá costuma ter, depende de promoção, né? Mas a última semana tava até 9,99 e ganhava um de graça. A população da cidade aqui é de 5 mil habitantes. Então o supermercado, um tamanho até bem razoável, o tamanho da cidade. Diz que tem 3, outros dois são menores.
E a média de salário aqui é 80 mil dólares. Mas também, né, se precisar comprar tudo isso aqui por esses preços, tem que ser um salário bom também. Ó, o queijo aqui não tá caro também, ó, 5,89. You from here? No. Tourist from Oregon. Oregon? Yes. Thank you. É, as blusas aqui tá meio carinha, né? 55 dólares cada uma. Thank you. Então vamos embora. Valeu a pena conhecer o supermercado aí. O nosso amigo Wayne teve a maravilhosa, inteligente ideia de sair aqui para caminhar aqui perto da escola. Então a gente está fazendo uma contagem dos carros que sobrevivem aqui e os que não sobrevivem. Então o que a gente está mais encontrando aqui é carro abandonado e osso de baleia. E vamos ver se a gente acha. Todo mundo fala para tomar muito cuidado depois dessa barreira aqui, que pode ver. A gente tem que andar aqui com muita cautela, porque o professor falou que... Professor não, o cientista lá, né? Que estuda os polar bear, a vida marinha. Ele falou que os ursos, né, que são branquinhos, estão bem sujinhos, porque eles ficam deitados aqui na lama. Daí eles são bem sujos, então não dá pra ver eles direito. Pensou que isso aqui era um corpo que jogaram aqui, né? Parecia que ia até cabelo ali. Ai, que lugar estranho, meu. Parece realmente que você tá no fim do mundo. Do you think it's a Toyota? This is a Ford. It's a Ranger. Pois é, tem gente que gosta de praticar tiro ao alvo. Realmente os carros aqui, quando abandonam mesmo. E ainda estouram o vidro, né? Poderia pelo menos ser um shelter para alguém dormir e tal. Eles largam tudo aí. They kind of salvage. Mas parece, sabe aqueles filmes de terror que aconteceu uma catástrofe e daí todo mundo abandonou a cidade? Parece isso, gente. Aqui ia ser legal fazer um filme de terror. Aquele filme de fim do mundo, deu cair uma bomba nuclear. A boca tá congelada, não dá nem pra falar direito. Trenó, não é sled, é trenó, né? Aprende a falar português. Trenó. Olha os trenó aí que o pessoal usa isso, né? Vai ter que ser um baita cachorrão, né? Porque os trenó de cachorro meu, os mais comuns são menorzinhos. Ainda fazendo a contabilidade dos carros estragados. Esse aqui é um Chevrolet. Chevrolet e Ford, os piores carros. Só vi um Toyota por enquanto. Cemitério de pneu. Nós somos os dois últimos seres humanos a sobreviver o Armagedon. E a boca congelada. Essa máquina parece mais ou menos nova, né? Mas vai ser a única vez que vocês vão ver uma máquina da Pepsi que vende produtos da Coca-Cola. A Coca-Cola, daí tem Sprite, acho que é da Coca, Coca Zero. E aqui é um cemitério. É um monte de pneu novo, tem pneu novo ali em cima, tudo jogado assim. E ninguém sabe por que tá aqui. Tem que perguntar pra alguém, né? Mas aqui ninguém sabe nada. Se você perguntar, é capaz que eles também falam, não sei, não sei. Pois é, pessoal, não dá pra ir mais norte nesse continente aqui. Chegamos no fim. Aqui é o ponto mais norte que tem dos Estados Unidos. Lá tem o Beaufort Sea, o mar, né? Beaufort. E aqui um que parece que é Chuck Cheese ou Chuck Cheese, uma coisa que parece cheese. Daí não tem mais nada. É muito difícil de chegar aqui. Tem que ter esse tipo de caminhão aqui, porque a terra é muito fofa. A terra é muito fofa, então é meio complicado de chegar aqui. Então é um tour que a gente faz.
Eles dizem que vem aqui também com um caminhão, às vezes não, sempre vem com um caminhão e jogam restos das baleias, né, da intestino, coisa que eles não usam, e joga aqui para dar para os ursos polar. Aqui eles fazem a festa. Os ursos, eles jogam os pedaços aqui do resto das baleias aí, ó. Daí os ursos fazem a festa. Okay. So when they're migrating from the east, from Banks Island, they're following the Alaskan coast Okay. all the way to here. All feeding area. It's a hot spot. They'll stick around here for several weeks feeding. And you say from here they kind of make a. Oh, here's the... Please give it up for number 22, Nathan Bungie, and number 28, Connor Hughes. A gente tem até cheerleader. Ai, que barato. Então, esse campo aqui, obviamente, é o campo de futebol americano mais norte que tem nos Estados Unidos. Olha o tamanho do rapaz aqui. E o que The Whalers will take over 1st and 10, ball at the 16-yard line. E o que acontece é que houve uma grande... Bom, tem até um filme feito a respeito desse filme de futebol americano aqui da escola do Barrow High School. Então daí em 2007, eu acho que um coach de uma escola da Flórida viu onde que esse time aqui Will be treinava, 2nd and 6. que era nas pedras, né? Eles não tinham um campo de futebol americano. Então eles treinavam num campo de terra. E daí o técnico lá da Flórida ficou com dó. E daí ele fez uma campanha para arrecadar fundos para montar um campo de futebol americano aqui. Então ele conseguiu arrecadar, a escola era a Florida High School. Eles conseguiram arrecadar o dinheiro suficiente, que custou $800 mil para colocar esse campo de futebol aqui, que fica ao lado do Oceano Ártico. Então, obviamente, está tendo aqui um filme, está tendo aqui False um start on jogo. the offense. O outro, Yes, there's 6 homeless 24. então, então o branco ali é Kodiak, né, Number 2, da ilha de Kodiak. E esses aqui são os locais do Barrow High School, que já ganharam bastante competições. Olha aí. Well, you could tell by the cheerleaders. I don't think they would bring cheerleaders from the other place. Yeah. E diz que eu tava lendo aí que parece que cada vez que eles vão jogar fora custa mais ou menos $44 mil, né? Porque tem que ser de avião. Ó, a torcida. touchdown Whalers. Yay, touchdown! Yay! Então aqui tem uma lojinha onde é que vendem coisinhas. Até que não tá tão caro, viu? O tocinho 3, chips 2, Coca-Cola 2, não tá tão caro assim não. Hi, say hello. Oh, you have to say hello in your language. Como está? That's Spanish. No, she's Filipino. Yeah, she's Filipino. Oh, you're Filipino? Yeah. Oh, it's Tagalog? Yeah. Ah, okay, oh well. That counts too. Yeah. Então tem as lojinhas aqui que vende coisa. Cachorro quente, chile. O time da casa está ganhando, está já no último quarter. Isso é bom. Eles vendem gelo, meu. Ai, essa é boa. Eles vendem raspadinha de gelo. Inacreditável. I think it's too hot for this. You guys don't... You need to cool off? No, I think I'm cool enough. Thank you. Ai, meu Deus do céu. Brincadeira. Vocês perguntaram, né? Se perguntar, Esquimó toma sorvete, tá aí, ó. Eles comem raspadinha. Os espertos, os inteligentes,
Eles ficam assistindo dentro dos carros, com o carro ligado, e quando tem ponto eles buzinam.